Está começando o Imovelcast, o seu podcast imobiliário. Se você mora em condomínio, sabe que manter tudo funcionando, da portaria ao elevador, exige muito mais do que boa vontade. É organização, é gestão e é tecnologia. E aí entra a importância de uma administradora de confiança. No episódio de hoje, vamos falar sobre os bastidores da administração condominial, os desafios dos síndicos, os conflitos mais comuns entre os vizinhos e, é claro, como tudo isso pode ser resolvido com inteligência e profissionalismo. E para isso, recebemos os nossos convidados mais que especiais da Apolar GTX, a nova frente do Grupo Apolar, que promete revolucionar a forma de como condomínios são gerenciados. E para falar sobre essa fusão Apolar e GTX, hoje eu recebo eles, Wilson Poyer e Eduardo Domingues, diretores da Apolar GTX. Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, é um prazer para a gente estar aqui com vocês, falando dessa novidade para o mercado de Curitiba, e em breve teremos outras coisas muito importantes também sendo anunciadas pelo grupo, mas para a gente é uma imensa satisfação estar aqui junto e poder compartilhar tudo que está em volta, em torno disso que a gente está trazendo e que a gente vai revolucionar com certeza o mercado de Curitiba na gestão de condomínios. Não, maravilha. E para começar o nosso programa, eu gosto sempre de contextualizar sobre o tema. Vocês podem contar para a gente como que aconteceu este novo braço da Apolar, né, em gestão condominial Apolar GTX? Claro, vamos lá. Eu já estou no mercado há mais de 13 anos, né? Então conheço muito bem as dores do mercado condominial, as dores do síndico, né? Quais são as dificuldades que um condomínio tem. É um mercado que é muito amador ainda, né? Em várias frentes. Então, síndicos que se dizem profissionais e que não são, algumas administradoras. E eu tive a oportunidade de conhecer o Jean-Michel há mais ou menos 1 ano e meio, e a gente vem trocando figurinha, conversando, e a gente entendeu que tanto para o Grupo Apolar quanto para o Grupo Plim fazia muito sentido ter uma frente em conjunto, né? Existia muita sinergia nos negócios, e até que a gente namorou, e agora, de fato, aconteceu a fusão, o que nos deixa muito felizes em trazer essa novidade, que é a Apolar GTX, a nova administradora da cidade de Curitiba, do povo curitibano, e eu não tenho dúvida que a gente vai fazer muito sucesso e trazer muita inovação, um excelente atendimento para os moradores, para os síndicos. Então, com certeza, a gente vai revolucionar tudo o que acontece aqui com relação à gestão condominial. Com a nossa experiência dentro do mercado de administração de empreendimentos, né, tanto de vendas quanto de locação, é muito comum, principalmente de locação, que a gente encontre alguns problemas entre síndicos, inquilinos, que acabam envolvendo o proprietário, que é aquela pessoa que deixou com a Polar para ter paz, né? E em conversa com vocês, eu vi que vocês estão trazendo muita tecnologia para essa gestão condominial, né? Quando que vocês entenderam, na verdade, que existe um déficit ali dentro do mercado nessa questão de administração de grandes empreendimentos? Porque entender que existe conflitos é normal, todo mundo briga com o vizinho, mas como solucionar e como incluir tecnologia nesse processo? Legal. Deixa eu até voltar aqui uma pergunta antes e apresentar devidamente o Eduardo que está aqui com a gente. O Eduardo era um executivo do Grupo Plim, né? É um advogado que está com a gente, e quando eu e o Jean-Michel, a gente conversou e a gente bateu o martelo, né? A gente precisava de um diretor forte, um nome forte para estar à frente desse negócio, à frente desse projeto. E nessa conversa a gente entendeu que o Eduardo era o profissional ideal para estar tocando essa operação. Então, a gente idealizou em conjunto e fez as coisas em conjunto para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. E o Edu aqui, né, como a gente chama carinhosamente, vai estar à frente desse projeto. Eu acho que é legal deixar isso aqui informado para todo o público que nos assiste, que é ele que está conduzindo, que vai ser o rosto da Apolar GTX para o mercado. E eu e o Jean vamos estar por trás, dando todo o suporte, mentorando, sendo os conselheiros para que esse projeto alcance aí todo o sucesso que a gente almeja, né? Então, voltando agora para a pergunta que você fez sobre tecnologia, GTX significa gestão, transparência e experiência,
né? E por que a gente pensou nesse nome que eu acho que é muito legal? O mercado de condomínios, como eu falei, ele é muito amador, né? Em todos os aspectos tem muito amadorismo ainda. Então é uma gestão muito ineficiente, com vários gaps que assim as pessoas, os profissionais não têm qualificação adequada, os síndicos não têm qualificação adequada. Então a gente entendeu que a gestão precisa ser mais profissionalizada, né? Transparência, falta muita transparência no dia a dia dessa gestão. Então o morador muitas vezes ele fica insatisfeito por falta de informação, né? Não é porque ele quer estar insatisfeito, é um morador chato, que só quer confusão, mas muitas vezes a falta de uma informação antecipada, então a transparência nessa gestão, na prestação de contas, causa tudo isso. E um outro ponto é a experiência, né? Então, como a gente pode transformar a vida de quem mora em condomínio ou do síndico e dos conselheiros numa experiência que faz sentido, não é só um prédio, né? Então, quando eles procuram a Polar para fazer a gestão do imóvel deles, alugar ou vender, eles querem ter uma experiência significativa e boa, eles querem saber se o aluguel está em dia, se o imóvel está sendo bem cuidado, e isso vocês entregam, né? Então, assim, essa fusão ela também tem isso, muito do que vocês já entregam a gente trazer para a administração de condomínios, e hoje o mercado ele vem crescendo muito, a gente tem uma veia lá na Plim muito forte, um dos nossos pilares é tecnologia. A gente investe muito nisso. Então, como a gente consegue trazer essa tecnologia para dentro de um mercado ainda que está se profissionalizando, né? Então, um aplicativo bem feito, que traga uma experiência legal para o morador, participar de uma assembleia online muitas vezes, de alguém que está fora do país ou está aqui, mora em outro lugar. Tudo isso a gente vem buscando, sempre trazendo novidades, e não tenho dúvida de que é um projeto que vai ser muito inovador. A gente quer ser muito disruptivo, né, do que as administradoras tradicionais fazem. Vou acabar com reunião de condomínio? Finalmente! Não sei, né, Edu? Será que a gente consegue acabar? Acho que não, né? É fazer mais, com mais eficiência. Eu acho que é isso, assim, mas de maneira geral, é essa visão que a gente tem do que a gente quer trazer, né? Mas aí a gente vai conversar aqui ao longo do programa e abordar outros aspectos mais no detalhe dessa vida de dia a dia de condomínio. Né? E é muito legal ouvir o que significa GTX, porque dentro da Polar a gente tem a questão da nossa missão, visão e valores, que nós transparecemos não só para os nossos franqueados, corretores, mas também para os nossos clientes. E saber que vocês trabalham com 3 fatores muito importantes para a gente, que é a gestão, experiência e principalmente a transparência, é fundamental. Então, esse nome, a Polar GTX, ele vem trazendo muito mais do que o significado real da função e do serviço que vocês vão prestar, mas também o DNA da marca Polar. Isso é muito, muito legal, porque eu, como marketing, eu sempre vou buscando alguma forma de trabalhar isso dentro da rede, de transparecer e ter um nome tão forte, já vindo aí, com tanto significado, é magnífico. Eu só vejo coisas boas em relação ao futuro da Polar GTX. E muito bem-vindo, Eduardo, à família Polar, né? O Wilson já estava fazendo parte aqui com a gente, mas eu fico muito feliz em receber vocês aqui. E agora, a Polar GTX, ela já foi aberta para o mercado, né? Já foi lançada para o mercado. Quais são os planos da Polar GTX aqui em Curitiba, no Paraná e acompanhando a expansão da rede Polar no sul do Brasil? Eu acho que eu vou ter que puxar essa também, Edu. Acho que eu tô falando demais, mas assim, eu acho que, né, quando a gente começou a conversa com o Jean-Michel, né, existia muito assim, a gente não quer fazer nada pequeno, né, assim, a gente quer construir algo grande. Assim como a Polar tem um plano grande de crescimento, né, de abrir em novos locais e tudo mais, a Polar já é super conhecida, né, aqui. Mas existe todo um mercado nacional a ser explorado ainda. E na conversa com o Jean-Michel, justamente era isso. A gente quer fazer algo grande, a Polar também quer. Então faz muito sentido a gente estar junto, né? Eu acho que começa com um plano aqui em Curitiba, a gente quer atingir 1.000 condomínios, né? Aqui em Curitiba, no máximo em 3, 4 anos. É um plano audacioso, mas a gente entende que é viável, né? Hoje, para você ter uma ideia, a maior administradora aqui deve ter 250, 270 condomínios. É um mercado muito diferente de outras regiões, né? Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Porto Alegre, por exemplo,
as administradoras grandes têm 1.500, 2.000 condomínios. E aqui em Curitiba, que é uma capital grande, expressiva, que poderia ter uma administradora tão grande quanto os outros locais, a gente não tem. E aí a gente tem alguns aspectos, né, que casam com isso de por que talvez não seja assim. Quando a gente olha as outras administradoras nas outras capitais, a gente entende que existe duas coisas em comuns entre elas. Elas são imobiliárias e administradoras. Todos os grandes players do Brasil, os top 10, todas têm administradora e imobiliária. E talvez esse seja um fator importante para o crescimento maior de uma administradora aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, se tiver uma ou outra que tem imobiliária junto, mas é um braço muito pequeno, faz ali mais ou menos, nem executa, não é o carro-chefe. E com essa junção, eu acho que a gente ganha muita força, a gente consegue ter um mercado, porque naturalmente quem está com a Polar vai abrir, né? Quem já é cliente Polar vai ter a tendência de querer conhecer. O síndico vai querer... Nossa, mas vocês agora fazem a gestão completa do condomínio? Deixa eu entender isso. E do nosso lado, como administradora, também surge muita demanda para Polar Imóveis, né? Assim, volta e meia o morador... vocês não alugam? Vocês não vendem? Porque vocês já cuidam do condomínio, vocês já sabem como é que é. Ia ser tão mais fácil. Outra, né? Exatamente, ia ser tão mais fácil vocês fazerem tudo isso. Então, os planos são muito grandes. A gente começa com um plano aqui em Curitiba de virar referência, de ter um share relevante aqui, né? Hoje, Curitiba e região metropolitana deve ter em volta aí de 13 mil condomínios, né? É um número expressivo, muito grande. E a gente quer chegar em 1.000 condomínios, né? Então, a gente tá falando assim... de nem 10% do mercado, né? E a gente vai ser muito grande, vai ser a maior. E aí eu acho que começa uma expansão no Paraná e depois uma expansão nacional por meio do digital também, né? Existe uma tendência grande, é um mercado difícil de fazer as coisas digitais, mas aos poucos a gente vai conseguindo implementar veias mais digitais na administração de condomínio. Mas o plano inicial, para deixar, até para não contar para todo mundo aqui, né? Mas assim, o básico que acontece é isso, da gente ter esses 1.000 condomínios nos próximos 3, 4 anos aí. E você acabou citando a questão de outras regiões, né? E citou o público curitibano. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você entende que, por exemplo, muitas pessoas que moram em Curitiba acabam tendo uma residência no litoral? No litoral é muito comum que tenha uma administração de condomínios, porque ninguém quer se estressar com um apartamento que tá lá só para você passar uma temporada pequena no ano, né? Mas por que em Curitiba eles ainda são tão fechados, ainda acreditam tanto somente no trabalho do síndico, o síndico se afundando em tabela de Excel? Muitas vezes o síndico não é somente síndico, ele tem a profissão dele. Como que você enxerga esse comportamento do curitibano em relação a isso? Você quer falar um pouquinho, Edu? Engraçado muito essa pergunta, porque, de fato, né, existe um certo bairrismo, né? Por conta do... O curitibano é muito bairrista, gosta, né? E no litoral é um grande desafio, né? Porque, de fato, poucas pessoas estão ali no dia a dia, né? E ter essa confiança, né? Que está sendo feita a manutenção em dia, está sendo olhado por todas as partes de segurança. Então, a gente vê como uma grande área, uma grande oportunidade para nós de avançarmos também com a tecnologia. Porque até como o Wilson falou, as pessoas nem sempre vão estar lá disponíveis para ir para uma assembleia, né? Então, fazer uma assembleia virtual, principalmente em ambientes, né, ou em situações dessas no litoral, é de suma importância, né? Para que a gente possa gerir ali o condomínio e trazer para eles todas as informações, que eles possam estar participando cada vez mais das decisões relevantes para o condomínio e acompanhar isso de forma remota, vamos dizer assim, né? Então, é algo muito relevante a gente começar aí a atuar cada vez mais também focando para o litoral paranaense e também de Santa Catarina e tudo mais. Complementando aqui um pouco da resposta, eu acho que no litoral, né, pouca gente mora no litoral, né? Então a gente tem esse desafio. No final de ano se concentra muita coisa,
né? Muita reunião, todo mundo querendo tudo ao mesmo tempo. É porque precisa fazer isso. Então, no litoral a gente tem uma característica diferente de gestão. E os moradores, eles só se importam, né? Os proprietários, nem vou chamar de moradores, mas eles só se importam no final do ano, quando eles vão descer, né? Então, preciso pintar o prédio, preciso não sei o quê, arrumar isso, arrumar aquilo. Tudo tem que acontecer naquele período. Então, a gente fazer uma boa gestão e prever isso de maneira antecipada, né? Porque o condomínio, não só para o litoral, mas assim, qualquer lugar, ele tem vários pontos a gestão do condomínio, né? Tem a gestão financeira do dia a dia, tem a gestão do RH, de contratação de funcionários, demissão, acompanhar todos os procedimentos que um funcionário exige, as manutenções do condomínio, todas as manutenções obrigatórias e não obrigatórias. Então, o dia a dia do operacional, o que precisa comprar, o que não precisa comprar, tudo isso envolve a gestão, né? Então, dependendo do síndico, é igual você falou, o síndico muitas vezes ele nem está disponível 100% para o condomínio. Porque o síndico é uma profissão, né? Não é uma profissão regulamentada, Sim, mas é uma profissão. Mas é uma profissão. Ele tem obrigações, né? Ele responde civil e criminal pelo condomínio, né? Então, qualquer decisão que ele tome e que venha acontecer algum problema, ele é o responsável legal por isso. E a gente tenta auxiliar da melhor maneira possível esse síndico e fazer essa boa gestão para que ele não caia em nenhum tipo de problema. Então, a manutenção tem que estar em dia. Então, se dá um raio lá, acontece alguma coisa e não tem um seguro obrigatório contratado. Isso vai dar um problema muito grave para o síndico. Então, a gente tenta ir auxiliar, mas nem sempre o síndico permite também. Quer dizer, ele é um morador, já é síndico lá há 10 anos, ele quer fazer tudo do jeito dele. Então, a gente faz o que é contratado, digamos assim. Então, o litoral exige questões um pouco diferentes na gestão. Às vezes, a gente precisa se impor um pouco mais junto ao proprietário para fazer as coisas acontecerem, para que quando ele chegue para utilizar, tudo esteja em dia. Mas ele não quer pagar antes, por exemplo, a manutenção. Ele até topa pagar no final do ano, mas antes ele não quer. Então a gente precisa fazer um planejamento para que isso aconteça. Porque aqui em Curitiba, por exemplo, ele está vendo o dia a dia, né? Do que precisa, o que não precisa. A porta do elevador estragou. Aconteceu isso lá no salão de festa, quebrou um prato. A reserva do espaço não tá dando certo, tá muita encomenda. Então, tudo isso é mais fácil porque é o dia a dia, né? A gente tá aqui, eles estão vivendo aqui. No litoral tem essa característica um pouco diferente que acontece tudo no final do ano. E deixa lá, né? E um ponto importante que você falou também é entender que cada síndico tem um modus operandi, né? Tem síndicos que é muito mais mão na massa, tem síndico que gosta realmente de tá à frente, né? É morador, já conhece desde sempre, desde que implementaram ali o condomínio, ele já conhece. E tem síndicos que preferem ter um suporte ainda maior, né? Mais tecnologia. Então, entender o perfil de cada síndico ajuda muito a gente a otimizar a forma que ele quer atuar. Então, é bem interessante esse ponto também. Então, é moldável, com personalizável para o condomínio. Porque é uma coisa assim, que a gente tem experiência com o mercado imobiliário e a gente vem acompanhando as mudanças década a década, né? Porque sempre tem as tendências de construção civil, o que está se demandando mais da sociedade, o que tem buscado mais. E a gente viu que, por exemplo, década de 90 era uma garagem para um carro só, um parquinho que tinha uma gangorra e um balanço e uma churrasqueira que servia de salão de festa. Hoje em dia a necessidade já é outra, né? São condomínios cada vez mais cheio de aparatos, né? São os condomínios clube, piscina quente, piscina fria, área gourmet, salão de festa grande, salão de festa menores e assim por diante, academia e a vaga para carro elétrico. E a gente está acompanhando que esses empreendimentos mais antigos, eles estão tentando se modernizar também. Só que eles vêm através do olhar do síndico, olhar cuidadoso do síndico. E isso acaba trazendo também muitos conflitos internos. Tem aquele que quer investir, tem aquele que não quer investir. Pô, eu não tenho um carro elétrico, por que eu vou liberar? Isso é uma briga, né? Como que vocês enxergam essa mudança de mercado que é constante, né? Hoje uma necessidade da população não é daqui a 5 anos e vai se moldando sempre. E a gestão de condomínios ela tem que ir se moldando junto, né? Proprietários entram e saem de cada empreendimento a toda hora, imóveis são vendidos a toda hora. Como que vocês enxergam que essa entrada da tecnologia vai facilitar até mesmo para esses relacionamentos e conflitos e até modernização desses empreendimentos, porque elas precisam passar por certa modernização, auxilia no processo?
E tem um outro ponto agora que você comentou também, Airbnb, né? Por Esse exemplo, é conflituoso, né? Locação, assim, isso tem dado muito trabalho para a gestão para as administradoras, para os síndicos, né? As convenções, elas não, teoricamente, estão tendo que se adequar para ficar ajustado, tá tendo legislação específica sobre isso, né? Mas o condomínio sempre vem passando, de fato, por tudo isso que você falou e precisa se modernizar. Tem condomínio que, de fato, não quer deixar um morador que tem o carro elétrico a instalar lá a tomada especial dele para ele poder carregar, né? É quem paga a energia, o rateio. Daí começa toda uma discussão. Mas eu acho que isso faz parte, né? Mas o mercado de condomínio, ele é muito conservador, eu diria assim, para ser bonzinho. E demora-se para tomar as decisões. Então, assim, acaba penalizando muitas vezes o próprio mercado como um todo, né? Ou talvez isso seja bom para proteger, demora um pouco mais, mas a gente consegue ir levando aos poucos. Eu acho que um ponto que é muito importante nisso tudo é que as administradoras e principalmente os síndicos estão se profissionalizando, né? Como eu falei, é um mercado muito amador. Quando a gente começa a se profissionalizar um pouco mais, as coisas tendem a ser resolvidas mais rápidas e de maneira mais eficiente, né? Cria-se um grupo de discussão, entende o que já tem de tecnologia, se é bom, se é ruim, ou se é bom e se é ruim para aquele empreendimento, né? Porque às vezes não é porque é bom para o outro empreendimento que é bom para o A ou para o B. Então isso é importante a gente deixar claro. Então tudo depende, mas tá melhorando, né? O mercado de síndico profissional tem crescido muito, não só aqui em Curitiba. Eu diria que nos próximos 5 anos, assim, a gente vai ter 80% dos condomínios tendo como síndicos profissionais que fizeram algum curso, se graduaram de alguma maneira para estar à frente do empreendimento, e as administradoras também se modernizando. A tecnologia, ela vem muito para ajudar isso, né? Ter controles, por exemplo, como é que um condomínio clube de 750 unidades, que é um condomínio que a gente cuidou por muito tempo, imagine o número de encomendas que vem nesse condomínio, né? Então Mercado Livre, Shopee, um monte de coisa chegando o dia inteiro, iFood, e os porteiros ficam loucos, né? Quando tem porteiro, né? Como é que controla uma demanda dessa, né? Chegando em coisas de valor, então assim, o morador não vai buscar na portaria, né? A maioria das vezes. Então, tudo isso, a tecnologia, o nosso aplicativo, ele agrega valor para isso, para controlar. Então chega, o porteiro já tira a foto, já vai um código para o morador poder retirar a encomenda lá na portaria, ele já sabe que horas que chegou, como que chegou, se o produto está num bom estado pela foto. Tudo isso a gente vai acompanhando. Por exemplo, uma outra demanda grande que a gente tem que a tecnologia resolve: o acesso ao condomínio, né? Então, quando vem visitante, antigamente o porteiro interfonava para você, às vezes não conseguia falar e tudo mais. Hoje você já pode cadastrar a visita previamente no aplicativo, né? Então, o Eduardo vai lá na minha casa, eu já coloco os dados dele. Isso tudo no aplicativo. No aplicativo. Ele pode colocar os dados dele, já se cadastra para que ele tenha esse acesso facilitado, né? Então o porteiro nem precisa interagir. Se a portaria tem reconhecimento facial e o Eduardo fez o cadastro, por exemplo, ele já chega e já entra automaticamente. Ele não precisa o porteiro liberar. Então tudo vai ficando mais fácil com a tecnologia. Questões financeiras, né, Edu? Acho que você pode comentar, mas lá no nosso aplicativo, quando acontece algum pagamento, o síndico já vê, o morador já vê. Eu acho que isso é legal, até você poder explicar um pouco melhor essa parte financeira que a gente tem lá. Não, com certeza. A gente tem um sistema muito robusto para que tenha uma gestão financeira bem completa, onde não só a administradora seja uma pagadora de contas, né? Lançar ali para nós um sistema, a gente vai lá e paga. Mas a gente tem, dentro do próprio sistema, a gente consegue identificar se está tendo muito gasto, se o síndico acabou naquele mês contratando alguma coisa emergencial ou por simples necessidade ali, contratou um serviço ou fez uma reforma, e aquilo, para nós, aciona um alarme, vamos dizer assim, a gente olha no painel e chama o síndico, conversa com ele, fala, olha, agora a gente precisa alinhar
a nossa rota, porque conforme a previsão orçamentária que a gente já fez no começo do ano, a gente precisa agora dar uma segurada, ou se precisar gastar mais, já a gente sugere uma assembleia geral extraordinária para conversar com os demais moradores, para que realmente não fique só nas costas do síndico uma decisão dessa, né? Então a gente compartilha com ele responsavelmente a questão do gasto, um gasto com responsabilidade, mas também a gente foca na transparência da informação. Porque muitas vezes a gente já ouviu lá atrás, puxa, mas eu nem sabia que eu estava gastando tanto. Eu nem sabia que eu já estava no vermelho, que já não ia ter dinheiro para o próximo mês e já estava extrapolando a previsão orçamentária. Então a gente consegue prever todo esse planejamento e se foge do que a gente já previu, a gente pausa, chama o síndico para conversar e a gente toma daí os próximos passos a partir da decisão do síndico, né? Esse acompanhamento é muito bacana, né? E é difícil a gente falar de dinheiro de condomínio e não falar sobre inadimplência. A Polar GTX, ela também auxilia no processo, porque, por exemplo, principalmente quando não há administradora por trás, é somente o síndico. Como que ele vai cobrar aquele morador que não está pagando o condomínio corretamente? Essa parte da inadimplência, ela é muito delicada, principalmente se o síndico reside no prédio, né? Porque ele está cobrando o vizinho dele, que muitas vezes pode ser amigo, que ele conhece há muito tempo. Como que vocês auxiliam nesse processo? Essa cobrança realmente, ainda mais quando é o morador, né? O síndico morador, ela é muito delicada, né? E o síndico, muitas vezes, não vai ser síndico o resto da vida, né? Então, ele vai continuar com o vizinho dele ali por muito tempo. Nós temos aí, então, uma gestão bem eficiente na cobrança. A gente tem a cobrança preventiva. Então, a gente avisa cada vez, né, sempre que o boleto está para vencer, a gente lembra, né, os moradores dos boletos, e daí a cobrança mais daí focada no após vencimento, né? Então a gente tem uma equipe especializada, a gente faz tudo de forma agregando muita tecnologia, porém não só para a parte de cobrança, mas principalmente para a parte de cobrança, a gente usa muito da cobrança humanizada. A gente entende que não é só uma dívida, a gente entende que não é só um número, não é só uma conta. Então, a gente está trabalhando com famílias, né? Que muitas vezes é a primeira casa adquirida, né? O sonho da família sendo concretizado. E a gente trata com muito respeito isso. Ou às vezes até um investidor. A gente... o mais importante é entender a situação atual, né? Desse morador inadimplente e juntos verificar a melhor forma para que a gente possa chegar a uma solução, né? Porque, querendo ou não, a dívida do condomínio ela é proper rem, né? Ela é do imóvel. Quem responde é o próprio imóvel. Então, por incrível que pareça, muitas pessoas não têm nem noção disso. E quando as contas apertam, ela acaba deixando de pagar a conta de condomínio porque ela vê, os juros é pequeno, aqui eu consigo me virar melhor do que o cartão. Porém, põe em xeque, põe em risco o próprio imóvel que com muito custo conseguiu adquirir. Porque né? depois de um certo tempo ele pode ir para leilão, né? Certeza. Pode ser contestado. Então, a gente traz isso à luz, né? A gente traz essa informação para o condômino inadimplente para que ele entenda que realmente há um risco sério, há um risco real dessa perda do imóvel e que nós podemos ajudar ele, né? A gente sempre alinhando com o síndico e vendo as limitações de cada condomínio, a gente faz essa cobrança da melhor forma possível, respeitando sempre os ditames legais e a convenção do condomínio. Eu acho que a gente fez lá no grupo, no final do ano passado, uma série, né, que eu chamei de Condomínio Rico, Condomínio Pobre, né, fazendo um comparativo ao livro do Pai Rico, Pai Pobre, que é muito conhecido. E qual era o tema principal desse aulão que a gente deu, assim? Teve mais de 600 síndicos que participaram de maneira online, né? E o condomínio, ele tem uma série de obrigações legais, né? Uma delas é fazer a previsão orçamentária todos os anos, né? No começo do ano, prevendo já quais são as despesas principais que vão ter, os investimentos e tudo mais. Muitos condomínios pecam nisso e não fazem essa previsão orçamentária, né? E qual é o grande vilão do condomínio? O condomínio tem lá manutenção que não está em dia, né? Quais são as dores de cabeça do síndico, vamos chamar assim? A manutenção que não está em dia, às vezes funcionário reclamando de salário atrasado, contas atrasadas e tudo mais. Mas quando a gente olha para tudo isso, o vilão é o mesmo, né? A inadimplência. Por quê? Porque com a falta de dinheiro, você não consegue fazer manutenção, você atrasa as contas, tudo está em torno do dinheiro. No caso do condomínio, a receita
é a taxa de condomínio, e se você não tem, você tem inadimplência, que é um problema. Então a gente fez isso para mostrar para o síndico que ele precisa muito se preocupar com a inadimplência, porque isso vai causar uma dor de cabeça. Ele pode ser o melhor gestor que tem, mas se ele não tiver dinheiro, não adianta nada. E aí no grupo a gente tem outras soluções, né, também, que a gente acaba com a inadimplência de fato, e que eles contratam, por exemplo, a nossa garantidora, e isso resolve a dor de cabeça que ele tem. Então, lá no grupo a gente tem a Garantiza, que é a nossa garantidora e que atende os condomínios da Polar, mas de diversas outras administradoras no Brasil inteiro. E essa é uma solução que a gente traz para os condomínios, que é bem interessante. Aqui provavelmente deve ter também construtoras que estão vendo esse podcast, e que a gente tem um produto legal lá na Polar GTX agora, que a gente vai trazer para as construtoras parceiras, que às vezes elas vendem, né, mas acabam ficando com estoque nos condomínios, né, nos empreendimentos, fica lá com 10, 15, e às vezes a construtora não quer ficar desembolsando o dinheiro do condomínio, né, e às vezes ela acaba ficando inadimplente porque ela opta por isso, né? E ela vai pagar a hora que vender o imóvel, não é um problema para ela, mas ela não quer ficar tendo esse fluxo de caixa. Então a gente tem uma solução agora que a gente está colocando para as construtoras parceiras da Polar, que a gente vai dar essa possibilidade sem deixar o condomínio inadimplente, né? Então, a gente vai segurar essa cobrança junto com a construtora por até 2 anos, né? E após isso, sim, a gente ingressa com a ação jurídica ali de cobrança, mas para a construtora ficar tranquila, né? E, que parceiros legais que a gente tem, e faz sentido a gente ter a Polar GTX aqui cuidando dos nossos empreendimentos, porque eles são bons na gestão e ainda assim agregam valor pra gente em outros pontos. Então, deixa eu até deixar um recado aqui para você que é construtora, para você que faz parte do ecossistema da Polar e que quer de fato ter alguns benefícios que o mercado só vai ter aqui na Polar GTX, chama a gente para conversar, procura o time da Polar lá que vende os teus imóveis, as parcerias que você tem, procura entender os produtos que a gente está oferecendo aqui também. Então eu acho que isso vai ser muito relevante e a gente vai ganhar mais força. A Polar vai ganhar mais força trazendo soluções financeiras para os condomínios a partir de agora também. Não, isso com certeza. Que você citou o caso da Assembleia Geral, que precisa ser feita no começo do ano, de um planejamento financeiro, mas a gente sabe que tem muita realidade que não é feita essa Assembleia, e tem muitos casos que os condôminos nem sabem quanto de dinheiro tem aquele condomínio possui, porque ele tem uma poupancinha, digamos assim, né, que é para eventuais reformas, o famoso fundo de reserva. Isso, e é muito importante que o condomínio tenha isso, e tem muitos condôminos que não sabem, não faz a mínima ideia de quanto tem lá dentro, né, e é difícil para o síndico, às vezes, não saber administrar a questão direito, ou às vezes a gente sabe que tem síndicos que às vezes não estão fazendo a gestão da forma correta, né? Como que a Polar GTX ela consegue trazer essa transparência para os condôminos em relação ao serviço do síndico e as questões que englobam o condomínio em si? Legal. Interessante, a gente já percebeu que todo ano tem que ter essa Assembleia Geral Ordinária para a prestação de contas, previsão orçamentária. E, na maioria das vezes, se não for anual, se não for a cada 2 anos, que é o limite legal para a eleição do síndico, já também é a eleição do síndico. Então é um momento bem crítico para o síndico. E muitos síndicos nos procuram nervosos, preocupados com essa prestação de contas, com a previsão orçamentária, e logo depois já vem a eleição do síndico, né? Então, eles ficam muito tensos. E a gente costuma dizer lá na operação que esse momento é o momento do síndico brilhar. E como é que ele brilha? Mostrando, entregando o resultado, o que ele fez durante todo esse período de atuação e trazendo todas as informações de forma bem detalhada, bem transparente e tendo uma prestação de contas não só os números, mas também já mostrando todo o resultado, para onde foi cada valor, né? Então, a gente acaba tirando essa mistificação de que realmente é algo perigoso, que o pessoal vai me apedrejar e eu vou ficar em risco, talvez não seja eleito novamente, mas sim de forma organizada, se o síndico conseguir, né, detalhar muito bem todas essas informações, a gente faz uma atuação antes da Assembleia. A gente conversa com todos os conselheiros do condomínio, junto com o síndico.
já apresenta toda essa documentação antes, a gente antecipa todo esse golpe. Geralmente, quando tem esses enroscos, vem de alguns moradores, e o pior cenário é quando vem de um dos conselheiros, que é para estar ali para ajudar na gestão, né? Então, a gente conseguindo antecipar essa atuação, né, da prestação de contas, não ser uma surpresa para todos no momento da assembleia e trazendo todas essas informações no mês a mês, né, nas livros de prestação de conta, mas também na véspera dessa assembleia, chega lá é realmente só para ratificar o que já foi apresentado anteriormente e acaba sendo um momento de mais tranquilidade e mostra um profissionalismo do síndico para os condôminos. E é legal também citar que antes era muito assim, né? Só na assembleia é que os moradores ficavam sabendo de alguma maneira, e daí dava toda essa confusão que o Eduardo falou. Mas hoje, com a tecnologia, a partir do momento que a gente paga uma conta, já aparece no aplicativo, né? Então, em tempo real, tanto síndico quanto morador já consegue ver. O que acontece muitas vezes? O próprio síndico pede para a gente não publicar. Então, a gente desativa essa opção, porque ele não quer que o morador fique vendo a todo tempo, porque a gente acha que não faz sentido, mas a gente respeita a decisão do síndico. Mas hoje a prestação de contas ela é em tempo real. Então, o morador não pode reclamar de que não sabia, ou que não foi informado. Tá tudo no aplicativo. Tá tudo no aplicativo. Ele recebe o livro inteiro mensalmente também, né? Então aparece lá a nota fiscal, comprovante de pagamento, o documento que dá o embasamento para aquilo ali, se for uma compra maior. Foi aprovado em assembleia, não foi aprovado em assembleia, se é uma obra grande que está sendo feito, né? Porque o síndico muitas vezes tem, na convenção, existe a lei do condomínio, depois a convenção do condomínio e depois o regimento, né? E aí algumas decisões que podem ser tomadas em assembleia. Mas a convenção, ela determina muito do que o síndico pode fazer. Então, às vezes, determina lá que o síndico pode gastar até 10 salários mínimos sozinho, sem aprovação de conselho, ele pode fazer o que ele quiser. Então, se ele quiser comprar uma bola verde ou uma bola azul, tanto faz, porque cabe no orçamento que ele está fazendo. E isso, muitas vezes, gera questionamento, né? E moradores desavisados, que não estão tão preocupados com o dia a dia da gestão, acabam criando essa confusão. Então, essa prestação de contas prévia que a gente manda por boleto, né, por exemplo, vai lá toda a prestação de contas no próprio boleto, vai no aplicativo, tem o livro mensal que a gente manda. E aí tem a assembleia para aprovar as contas. Então, hoje, o morador não pode falar que ele não sabia das coisas, né? Que antigamente era mais assim, chegava, tem X reais na conta, vamos aprovar. Mas o que aconteceu durante o ano? Aí vira aquela confusão, processo, que é dedo na cara, todo mundo brigando. Todo mundo brigando. Mas eu acho que isso hoje já é possível evitar. Mas, infelizmente, a gente tem muito síndico que não quer usar a tecnologia como seu aliado. Ele acha que pode se expor de alguma maneira e a gente acha que não. Quanto mais transparente for, a gente acredita que é melhor e evita questionamento. É mais fácil você se defender de uma coisa que está pública, né, informando o que você gastou, por que você gastou, do que chegar lá na hora da assembleia e ser uma surpresa para todos os moradores. E nós que somos do mercado imobiliário, a gente pode afirmar com propriedade que os condôminos, eles precisam cobrar reforma, manutenção do síndico ali em prol do condomínio, porque isso ajuda a valorizar o metro quadrado, né? Essa questão da valorização, não quero vender hoje, mas amanhã não sei. Amanhã eu posso querer vender, amanhã eu precise vender o meu empreendimento, meu apartamento. Então, essa boa administração faz toda a diferença. E a Polar GTX, ela auxilia muito nesse processo, né? Vocês falaram muito de tecnologia, a gente fala muito de tecnologia quando o assunto é Polar GTX. Vocês podem explicar pra gente um pouquinho sobre o aplicativo do condômino e as facilidades que o síndico tem? Porque essa parte burocrática e financeira é só um dos detalhes que esse aplicativo possui, né? Sim, o aplicativo ele vem ganhando cada vez mais forma e a gente utiliza mais de uma solução tecnológica, né? Mas o aplicativo principal ali, o que ele tem de iniciativas super interessantes para o dia a dia do morador, eu diria, e do síndico. Então, a primeira delas é a parte financeira que a gente acabou de falar e que eu acho que é super relevante, já coloca o condomínio em outro patamar de gestão, tanto frente ao síndico quanto ao morador, porque tá ali, cada real gasto é justificado na hora. E aí a gente começa a entrar em outros detalhes, por exemplo, manutenção.
né, do dia a dia do condomínio. A gente tem um aplicativo específico que a gente utiliza, que a gente disponibiliza para os condôminos verem, para o síndico acompanhar, para os conselheiros acompanharem, que a gente coloca lá todas as manutenções que aquele condomínio tem, né? Então, esse condomínio tem que fazer a manutenção da caixa d'água. Então, fez em janeiro, vai fazer em janeiro do próximo ano. A gente já coloca o alerta, o síndico já fica sabendo, os orçamentos a gente já sobe ali para ir acompanhando, o síndico só dá um ok, o conselho dá um ok. Então, a gente faz todo um trabalho em conjunto para acompanhar e poder colocar lá para ele tudo que está acontecendo. Então, a manutenção está na palma da mão. Ele não precisa ficar controlando num papel, ele não precisa ficar controlando numa planilha, em coisas diferentes. E isso é super legal. E a gente começa a fazer integrações com os fornecedores, né? Então, trazer orçamentos melhores, mais detalhados, vai criando um histórico do que está acontecendo no condomínio, né? Porque antes a gente não tinha um histórico. Contratava um fornecedor, ele pagava, a gente pagava o fornecedor, mas e aí, aconteceu o quê? Né? Então hoje a gente já tem o histórico, fez a limpeza da caixa d'água, tá aqui o laudo, já fica lá no aplicativo para todo mundo ver. Então esse é mais um ponto, questões de portaria que eu já citei, que eu acho que é super relevante hoje em dia. Então, controle de portaria é segurança, a gente está falando no final do dia, é sobre segurança de quem entra e quem sai do condomínio. Eu recebi um vídeo hoje, inclusive, de uma moradora que estava acessando o condomínio e recebeu ali... um assaltante pegou com um revólver na mão e roubou o carro dela, ela entrando no estacionamento. Então, como a gente pode, de alguma maneira preventiva, ajustar para que isso não aconteça ou tentar diminuir? Então, o aplicativo, quando a gente tem ali a questão da portaria, ele está muito ligado a isso. Então, cadastrar, vai receber, vamos fazer um evento, uma festinha para o meu filho lá e vai ter 50 convidados. Eu mando o link previamente para todos os convidados, eles se cadastram na minha base, o porteiro já sabe quem está chegando. Né? Isso é super legal, a gente tem controle de encomendas. Então chegou a encomenda, o morador já recebe na hora, já recebe um código para ele retirar lá. Esse é um ponto super legal. Tem reservas de espaços, né? Eu tenho lá, tem condomínio que tem um monte de espaço, né? E você citou ali dos condomínios clube, tem condomínio com mais de 10, 15 áreas, né? E cada uma precisa ser controlada de maneira diferente, tem tecnologias diferentes, desliga, liga, acende, não acende, coisas diferentes. Né? Então, assim, como controlar cada um desses espaços? O nosso aplicativo permite controlar e fazer a gestão, se tem que cobrar, se não tem que cobrar, se até que horas pode usar, não pode usar, se desliga a energia automático depois de um tempo, acompanhar as câmeras do condomínio. Então, são várias coisas que tem no aplicativo. Tudo dá para acompanhar, e assim, mas tem coisas que não cabem para o condomínio, ou muitas vezes o síndico também não quer. Né? Eu não quero liberar essa funcionalidade de encomenda porque eu quero que ele vá lá na portaria, quando chegar ele tem que ir lá retirar. Que acontece muitas vezes, né? Pode ter algum extravio de alguma mercadoria, alguma coisa, e o síndico acaba bloqueando. Então, depende muito do síndico e aquela personalização. Exatamente, mas existem diversas funcionalidades. O atendimento que o morador quer ter, ele pode falar com o síndico ou com a administradora direto pelo aplicativo. Se ele tem alguma dúvida, por exemplo, a gente tem inteligência artificial. Eu quero saber que horas eu posso reservar o espaço. Ele não precisa entrar em contato com o administrador ou com o síndico. Ele fala ali já com a inteligência artificial, com o nosso agente, que já responde para ele, o salão de festas funciona assim, assim, assado, custa tanto, você pode reservar. Eu quero fazer uma reserva. Ele já dá as datas disponíveis e pode fazer tudo isso. Então, essa veia tecnológica é muito forte e a gente vem trazendo muito isso. Mas volto a dizer, o condomínio ele ainda é muito humano, né? Então, nem sempre a gente consegue trazer a tecnologia 100% dos casos. Mas é um desafio muito interessante que a gente vem trabalhando aí no dia a dia. E a parte das reclamações, como fica? Que a briga de condomínio é muito comum, né? Mas é algo bem delicado, a gente entende que é um grande desafio, porém é uma coisa que a gente tem muito dentro de nós, né, na nossa operação, que é o alinhamento. Então a gente entende que não é só a Polar GTX nesse momento. Então quando a reclamação chega, a gente vai conversar com o síndico, vai entender as dores, né, desse morador, desse condômino, vai alinhar essas informações com o síndico, e aí sim, não só a Polar GTX, não só o síndico, mas todos, né? A gente vai ter uma narrativa, né? Uma conversa alinhada, porque o que geralmente acontece?
Ele vai lá e reclama com o síndico. O síndico, mas também a administradora. Ele vai lá e reclama com a administradora. Mas também o síndico, ou quem seja. E parece que é um empurra de responsabilidade. E nós entendemos que, na verdade, o que a gente precisa fazer é entender qual é a demanda, de fato, qual é o problema raiz, o que o morador precisa naquele momento. E se precisar, a gente não conseguir resolver de imediato ali no próprio atendimento, já conversar com quem a gente pode, juntamente com o síndico, para trazer essa solução para o morador. E isso acabou nos trazendo um grande benefício no dia a dia, porque a pessoa se sente atendida, o síndico acaba entendendo cada vez mais as dores do próprio condomínio e acaba virando um parceiro, não só nosso junto com a administradora, mas também do próprio condomínio. Fica mais azeitada essa relação. E eu sinto que vocês estão fechando, de fato, o mercado como um todo, né? Porque vem a Polar como uma grande vendedora e locadora de imóveis, né? 56 anos, daí agora vem a Polar GTX nessa parte da administradora. Vocês dentro do Grupo Plim têm outras frentes que também cuidam dessa parte de gestão condominial. Quais são os próximos passos que vocês enxergam para a Polar GTX? Porque a gente está vendo aqui que comprou o imóvel, você já tem ali as frentes que podem ir te auxiliando em todo o processo. Quais são os próximos passos? O que vocês veem para o futuro, né? A gente já sabe que ali nos próximos 4 anos a gente já tem uma meta ali de 1.000 empreendimentos, mas vocês já começaram com muita tecnologia, trazendo muito diferencial para o mercado. Nessa parte mais inovadora, o que vocês enxergam? Eu acho que agora é o seguinte, né? A gente tem um plano que está bem definido, né? A meta que a gente quer atingir, o objetivo principal em números de empreendimentos. Eu acho que isso está claro. Mas agora a gente precisa provar o que a gente está falando aqui, né? Então, temos que entregar, né? Eu acho que agora o importante é o mercado sentir para o que a gente veio, né? E essa satisfação que a gente já tem em outros produtos, o reconhecimento que a Polar já tem desses 56 anos de história, que não é só uma conversa que a gente está trazendo aqui, falando que é isso ou que é aquilo. Então agora eu acho que o plano principal é entregar essa solução e esse atendimento no final do dia. O que o morador quer é ser bem atendido. O que o síndico quer é ser bem atendido. O que o comprador quer é também ser bem atendido. Então, assim, a tecnologia, ela vem, e eu acho que auxilia muito para que isso aconteça rápido, né, de maneira transparente. E quando a gente vai fazer pitch de venda lá no condomínio, alguma coisa assim, alguma concorrência, no final do dia, pagar a conta todo mundo paga, o aplicativo tá aí, mas como ele é bem atendido quando ele liga, quando ele tem um problema para ser resolvido, e isso não há tecnologia que resolva, digamos assim, né? Se o nosso time, se o nosso departamento de CS lá, o sucesso do cliente, que é quem atende o morador, quem atende o síndico, quando o morador liga lá reclamando, por exemplo, que tá com problema, que tá faltando água. O que a gente tem a ver, teoricamente, se está faltando água no apartamento dele? Pode ser que seja um problema interno do apartamento, nem é um problema do condomínio. Mas acabou a água, a primeira coisa que ele faz, ele liga para o síndico, liga para a administradora e quer saber. Então, a gente se importa com isso. Para a gente, isso é importante, né? É lógico que hoje, por exemplo, a gente já consegue colocar numa caixa d'água equipamentos que dizem para a gente se está cheia, se está esvaziando, que acende um alerta, dependendo dos condomínios, a gente tem essa tecnologia. Porque é um condomínio que quer ter. Não é barato, mas ele quer ter. Ele quer, se a caixa d'água dele chegar em 50%, ele quer ser avisado. Sim, é importantíssimo, né? Porque fica sem água. Exatamente. Ficar, né? Então, implementar essa tecnologia é muito legal, né? Mas isso vale para várias outras coisas. Estou dando o exemplo da caixa d'água, mas ele quer saber o consumo do salão de festas em específico. Então, a gente implementa um sensor que vai mostrar quanto que está consumindo o salão de festa, quanto está consumindo algum outro lugar. Eu acho que entregar isso com excelência agora é o plano, né? Então, atender muito bem o morador, as demandas que ele tem, e aí as coisas novas vão surgindo, né? A gente tem, sim, outros produtos, outros serviços que a gente quer embarcar na sequência com tudo isso, mas eu acho que agora é entregar com excelência a Polar GTX para as construtoras, que são nossas parceiras, né? As construtoras querem ter uma boa entrega no empreendimento, elas constroem, vendem e querem ter
uma boa parceira, um braço direito junto com eles ali. Então, eu acho que isso a gente vai entregar também e trazer essa solução para o mercado e lá no final para o morador que está comprando. Às vezes é o primeiro imóvel dele, está realizando um sonho. A gente está todo mundo bem conectado para que a vida seja mais leve. Né? Eu acho que no final do dia a gente não está ali só para falar de um prédio de concreto, onde as pessoas vivem, exatamente. Então que elas sejam felizes ali, que elas paguem a conta, que seja, quando você pagar a conta de condomínio, que você pague, não é que você paga uma conta com prazer, mas assim, poxa, eu moro aqui, a gente tem bons funcionários, bem treinados aqui dentro, quando eu preciso do administrador ou do síndico, é um síndico profissional, a gente resolve de maneira rápida as coisas. Então, entregando bem, fazendo um bom atendimento, eu acho que a gente vai ser muito reconhecido e vai se destacar muito no mercado. Não, isso eu tenho plena certeza. E aqui no nosso podcast a gente gosta de histórias, né? Vocês contaram várias aqui de soluções que a Polar GTX ela pode trazer para o mercado. Mas eu queria saber de vocês qual que é o principal conflito hoje que vocês acabam se deparando dentro dos condomínios? Tem alguma história engraçada? Um dia eu vou fazer um podcast só de história com vocês, porque história com vizinho todo mundo tem uma, né? Tem várias histórias que acabam acontecendo, né? A gente diz que o C no condomínio, ele resume muita coisa, né? Porque os problemas cano, carro, cachorro, a criança, são os principais, assim, que dão conflitos entre os moradores, né? Que existe o conflito que envolve o condomínio em si, as áreas comuns ali às vezes quebrou ou rompeu a prumada principal o cano principal, né? Trazendo para o C aqui o cano principal. Então esse é um problema do condomínio, né? Mas existe o cano de dentro do imóvel que às vezes respinga no imóvel de baixo. E aí é um cano, é um problema de quem? Não é um problema do condomínio, é um problema entre os moradores, eles que têm que se resolver. E a gente entra como intermediador em vários casos, né? Então a gente já teve problemas com criança sendo agredida em área comum, por exemplo. A gente já teve problema que estavam fumando na sacada. E joga no garden. Isso é muito comum, né? Joga no garden de baixo. A gente já teve problema com pet, que o dono não cuida do pet. O pet vai lá, faz as suas necessidades e o dono não recolhe. E daí um morador quer brigar com o outro e um acusa o outro. Porque teu filho faz isso, mas teu cachorro faz isso. Né? Então, assim, existem várias histórias aqui em Curitiba... em outros locais, porque a gente está no Brasil inteiro, né? O Grupo Plim, a gente está em 45 cidades. Então, são vários empreendimentos que a gente está ligado e que a gente vai escutando. E as histórias vêm de todos os lados. Assim como você falou do fundo de reserva, né? Tem uma história legal, que agora acho que nem é mais nosso cliente, ele já saiu da carteira. E a gente tentando fazer uma boa gestão, auxiliar o síndico, mas ele pegou o condomínio com fundo de reserva grande e simplesmente foi fazendo as coisas. E quando ele viu, ele não tinha mais dinheiro. Pro condomínio? Não, pro condomínio. Pelo menos isso, né? Mas assim, ele não aprovou muita coisa, ele só foi fazendo e acabou o dinheiro. E daí, mas esse mês você tem que pagar 30 mil de parcela. E o fundo de reserva? Mas não tem fundo de reserva. A gente tá te avisando, todo mês a gente tá te avisando que você tá usando e que você precisa repor o dinheiro e que não... Dele, mas eu achei que ia dar e tudo mais. E aí, o que acontece? Muitas vezes eles colocam a culpa na gente, né? Que foi o que aconteceu. Daí entrou um síndico novo, tirou o síndico e acabou tirando a administradora. E até a gente mostrar tudo, acabou essa confiança. Né? E a gente não tem como levar isso para uma assembleia, a administradora convocar uma assembleia para mostrar. Então a gestão financeira ela é muito importante. A gente tenta treinar lá no Grupo Plim, a gente tem uma iniciativa que é a Condocim, que é um braço educacional que a gente tem, que a gente já treinou mais de 2.500 síndicos no Brasil inteiro. Então a gente disponibiliza essa plataforma para quem gratuitamente para quem é os clientes da Polar GTX. É um benefício, né, para quem está lá. Tem mais de 400 horas de conteúdos gravados, desde parte financeira, parte jurídica, que é um ponto que pega muito nos condomínios, e a gente consegue trazer mais facilidade ali para ele aprender e tudo mais. Então, os problemas e as histórias a gente pode marcar de fato um dia só para trazer, e a gente traz uma história de cada coisa, porque vai ser... Amo. E de cada região também. Porque cada região tem a sua peculiaridade, e tem os condomínios de alto padrão,
que o problema é totalmente diferente, né? Segurança armada, motorista que vai pegar meu carro. Aqui em Curitiba a gente tem alguns empreendimentos que tem ali ponto, por exemplo. Então não dá para comparar, né? Então... Mas briga tem em todos. Briga tem em todos. A diferença é que às vezes a gente tá brigando com desembargador, com promotor, com advogado. Às vezes a gente tá brigando com um morador mais tradicional, que não tem... Então a briga ela fica um tom um pouco diferente, né? Mas briga tem em todos e às vezes no alto padrão é até pior a briga, justamente porque o ego daí já é bem grande, né? E deixa eu perguntar para vocês antes da gente encerrar, como que os nossos síndicos que estão assistindo a gente, como que os corretores podem indicar o serviço da Apolar GTX e encontrar e conhecer um pouquinho mais sobre vocês? Bem, temos nosso canal oficial no Instagram, que é o Apolar GTX. Temos também nossa equipe de comercial. Temos o contato aqui deles agora. Eu posso colocar aqui embaixo depois. Perfeito. Então, temos também nosso time personalizado aí, que vai dar um atendimento para vocês aí de forma extremamente personalizada. Eu acho que mais importante, uma coisa que o Wilson falou, nós temos uma gama de aplicativos, uma gama de tecnologia, mas muitas das vezes isso não é aplicável para todos os condomínios ou toda a tecnologia para um condomínio só. O mais importante é a gente entender a dor do seu condomínio, né? Entender a dor que aquele síndico precisa para aquele momento, para aquele condomínio. Então, agenda com a gente uma conversa, agenda com a gente um bate-papo para a gente entender quais são as suas dores e a gente pode juntos, mas eu tenho toda a certeza encontrar aí qual é a melhor solução que nós temos na nossa gama de tecnologia e de atendimento para ajudar vocês aí a chegar à plenitude do atendimento e da gestão. Eu acho que para os corretores, né, que fazem parte do Grupo Apolar, a gente vai ter toda uma estratégia em conjunto que vai ser anunciada em breve aí, e que vai fazer muito sentido, mas de repente esse corretor que já faz parte do grupo, já tem algum empreendimento que está sendo entregue, alguma parceria com construtora. Ou que more, né? Ou que more no condomínio. Então, de fato, vamos deixar aqui, eu acho que o número, o QR Code, para que eles possam procurar a gente, já entrar em contato, a gente agendar uma reunião e ir mostrando algumas coisas. E para você que é síndico, né, e que é atendido de alguma maneira pela Apolar, a Apolar, é muito fácil a Apolar estar dentro de um condomínio assim, alugando, vendendo, fazendo alguma coisa. Então, para você que confia nessa marca e que de fato está buscando uma coisa nova no mercado, com toda essa entrega que a gente está falando que vai entregar, eu acho que procura a gente. A gente não gosta de só mandar proposta, né? Eu tenho um condomínio aqui de 100 unidades. Não é assim que funciona com a gente. Como o nosso atendimento é personalizado, a gente só manda proposta depois de fazer a reunião. A gente gosta de visitar os condomínios, nem sempre é possível, mas pelo menos a reunião a gente tem que fazer para entender quais são as dores. Até para eu poder precificar certo, né? Porque... E trazer soluções corretas. Né? Exatamente. Então, assim, porque às vezes o condomínio tem 10 funcionários, o outro tem 5 funcionários. Então, é um preço diferente. Às vezes o funcionário é terceirizado. O outro é funcionário próprio do condomínio. Então, tudo isso tem sua diferença. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, visitar até a nossa sede, né, que fica ali no JuVV, a gente vai estar de portas abertas para receber vocês lá, tomar um café com a gente e a gente poder apresentar tudo que a gente tem de solução dentro do grupo. E essa união agora, não tenho dúvida de que vai mexer com o mercado, já está mexendo, né? Esse anúncio oficial, o lançamento oficial já trouxe muita repercussão pra gente, muita gente procurando, na verdade, querendo entender, curiosos também querendo entender. Então, é um marco para a gestão de condomínios aqui em Curitiba e em breve eu não tenho dúvida de que vai ser um marco na história nacional do Brasil sobre gestão de condomínios também. A gestão de condomínios está mudando e mudando para melhor com a chegada da Apolar GTX ao mercado. O que antes era sinônimo de dor de cabeça, agora é sinônimo de eficiência, proximidade e inovação. A marca chega com a credibilidade do Grupo Apolar e a missão clara de transformar a experiência condominial, trazendo soluções inteligentes para síndicos, conselhos e moradores. Se você busca por uma administradora parceira de verdade e que entende os desafios do dia a dia, procure a Apolar GTX. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu fiquei muito feliz com esse lançamento e com certeza
muito sucesso vai vir por aí ainda. Obrigado, a gente está muito feliz também com essa fusão que a gente fez aqui com vocês, com o Grupo Apolar, e com certeza a gente vai escrever uma história muito legal, repleta de contos e de histórias de condomínio, e poder ver ali a satisfação no rosto dos moradores, dos síndicos, do conselheiro e de todo o mercado como um todo. Com certeza. Muito obrigado por nos receber e é só o começo. Sejam bem-vindos ao Grupo Apolar.